Segue no lance na área e hoje vamos ver aqui o corte, ó. Depois aí do sorteio da Copa do Brasil, né? Vai ter vários clássicos. O Corinthians pegou o Atlético Paranaense da Série B, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Botafogo e Vasco. Vamos ver aqui o Pilhado e o Mauro César Pereira falando sobre isso, beleza? Conto com o seu like, seu comentário aqui. E aí, quem vai passar? Rapaz, e é isso aí. Se inscreve aí no canal, bora, bora, bora. Começando pelo sorteio da Copa do Brasil, Mauro César Pereira, teremos Atlético Mineiro e Cruzeiro, né, que é um clássico que vai ser o mais equilibrado dos últimos anos, na minha opinião. Espero que o Cruzeiro passe, viu? Quero que o Atlético Mineiro seja eliminado também, porque, né, o Atlético Mineiro eliminou o meu Flamengo, meu irmão. Porque agora o Cruzeiro tá forte, até mais forte do que o Atlético Mineiro. Eu acho que há muito tempo, né, Mauro, que no mata-mata a gente não colocaria o Cruzeiro como favorito contra o Atlético Mineiro. E dessa vez, eu pelo menos coloco, quero saber sua opinião, tem Vasco e Botafogo, onde eu acho que o Botafogo é favorito, e eu acho que o Corinthians teve o melhor confronto desse sorteio. Você concorda, Mauro? O Atlético Paranaense é o único time hoje na Série B que está no mata-mata da Copa do Brasil. Eu me lembro sempre do Olímpia, quando você fala essas coisas assim. O São Paulo acabou de ser eliminado pelo Atlético, aí você manda que o Corinthians se deu bem porque vai pegar o Atlético Paranaense, que é um time que já ganhou a competição, é um time que tem aí essa pegada aí de mata-mata, tá na fase ruim, perdeu ontem, né, pro Criciúma na Série B. Mas... Tá mandando 2-0, irmão. Então 4... Já é o segundo jogo que ele tá ganhando de 2-0 e perde. Volta redonda. Mas se mobilizou contra o São Paulo, né? Conseguiu fazer um golzinho aqui quando estava 2-0, venceu lá por 1-0. É verdade que o São Paulo acho que foi muito prejudicado. Para mim, aquela expulsão do Rafael foi injusta, não vi falta do goleiro do São Paulo, mas enfim, o Atlético se classificou. E a gente vai ver o seguinte: ontem perdeu, mas e o Corinthians ontem contra o Juventude? Que horror, hein? Então a gente vai imaginar o quê? Que Corinthians era esse? Mobilizadaço para jogar contra o Atlético Paranaense, como por exemplo contra o Palmeiras? Ou vai ser esse Corinthians do jogo contra o Juventude? Ou algo intermediário? Não dá para ter muita certeza de nada, não. Eu acho que isso é mata-mata. Acho que para o Palmeiras e para o Flamengo foi ótimo, porque tanto o Botafogo, que o Botafogo tem que ser visto como um time que pode se aproximar da briga pela liderança, em que pese todos os problemas que envolvem aí a sua gestão, né? Igor, John Textor, essa confusão toda, os jogadores estão lá, os caras estão jogando. Enquanto tivesse jogadores, o Botafogo tem chance de ser um time que brigue. Então, se o Palmeiras e o Flamengo derem uma vacilada, ele pode encostar. Tem um turno inteiro pela frente, mais um pouco, né, com jogos atrasados. E o Cruzeiro jogando contra o Atlético não vai poder, evidentemente, tratar a Copa do Brasil sem total empenho, né? Ainda mais nesse momento do Cruzeiro. O Cruzeiro foi rebaixado, caiu, essa coisa toda. Quando o Cruzeiro fez a final da Copa do Brasil em 2014 e perdeu a final para o Atlético, ele estava preocupado com o título brasileiro. Ele priorizou o brasileiro e foi bicampeão, já tinha vencido em 2013. Agora o Cruzeiro perdeu o contato com a liderança do campeonato, com essas derrotas para o Ceará e para o Santos em casa. Vê o Flamengo abrir uma vantagem, o Palmeiras pode fazer o mesmo, se vencer jogos atrasados. São 2 em relação ao Cruzeiro que ele tem a jogar. Então, consequentemente, o Cruzeiro vai ter que fazer o quê? É uma conclusão óbvia, né? Vai com tudo para cima do seu rival Atlético Mineiro. Não vai poder tratar como secundária a competição. A tendência é o Cruzeiro. Se tiver um jogador, vamos dar um exemplo, Caio Jorge, aí olha, ele não está muito bem, não pode jogar os 2 jogos na semana. Ele vai como? Ele vai contra o Atlético e não vai no Brasileiro, certamente. Matheus Pereira, mesma coisa. E outros jogadores importantes do time do Leonardo Jardim. Então, para o Palmeiras e o Flamengo foi bom. Porque o Cruzeiro, que é o mais próximo perseguidor, e o Botafogo, que é o atual campeão, e que tem um elenco forte, jogadores que podem se entrosar cada vez mais e oferecer dificuldade, estarão voltados para clássicos regionais. O Botafogo não tem toda essa rivalidade com o Vasco, né? Como o Flamengo, por exemplo. Botafogo e Flamengo. O Botafogo tem no Flamengo seu grande inimigo, né? É uma coisa até meio maluca, de parte da torcida. Meio doentia. É a maneira como enxerga o rival. Mas contra o Vasco, não. Mas é o rival. E o Vasco está lá embaixo, né, gente? O Botafogo não vai poder vacilar contra o Vasco. Mas especialmente o Cruzeiro vai com tudo para cima do Atlético, certamente. Isso para o Flamengo e o Palmeiras pode ser bom, porque pode significar um Cruzeiro eventualmente mais fraco em rodadas do campeonato, se tropeçar aqui e acolá, aí a briga fica cada vez mais entre esses dois. E o Botafogo tentando se aproximar, evidentemente, mas ele depende também de tropeços dos ponteiros do campeonato, porque ele já deixou que abrisse uma distância, né? E o outro confronto, o Bahia contra o Fluminense, fizeram um jogo de 3-3 no final de semana, o Fluminense com muitas reservas, que joga hoje contra o América em Cali pela Sul-Americana, então poupou os jogadores do Renato. Foi um jogo animado, eu acho que é um grande jogo, animado, legal, divertido, muito gol e tal, mas tecnicamente com erros, algumas falhas assim graves, teve gol contra e tudo.
E o Bahia só não venceu no final porque o Jean Lucas entrou rasgando a defesa do Fluminense e o Freitas fez uma falta para ser expulso. Ele abriu mão, me expulsa, mas não vai fazer o gol. Que, aliás, é um negócio até meio cruel do futebol, né? O último lance, o cara tem tudo para fazer o gol, o jogador tem a escolha de fazer, pode ser expulso, vai acabar o jogo. Qual a punição do Fluminense? Nada. O jogo acabou ali, era o último minuto mesmo, dos acréscimos. Então o Fluminense não foi punido. Não está errado, é a regra do jogo, mas assim, olha como a regra foi cruel nesse contexto. O Fluminense teve o jogador expulso, mas não pesou em nada, porque o jogo acabou logo depois, e o Bahia perdeu a chance de fazer um gol, porque o jogador estava na cara do gol. Tinha tudo para marcar, gol da vitória do Bahia. Aí ele fez a falta, mas é do jogo, faz parte, né? Foi uma decisão inteligente do zagueiro do Fluminense ali, não tinha que fazer outra coisa, depois que o Jean Lucas entrou pelo meio da defesa do Fluminense. Então, aí deve ser 2 jogos, talvez assim, muito animadinhos também, né? Porque o time do Ceni está de placar bailarino, o time do Renato não é exatamente aquele muito forte defensivamente, né? Então pode ser 2 jogos aí com bom entretenimento para quem não torce pelos 2 times. Mas acho que o grande peso aí, pensando aqui no mix, né, brasileiro e Copa do Brasil, a grande notícia é para palmeirense e rubro-negros. É o Cruzeiro tendo que enfrentar o Atlético Mineiro, o que vai ser para o Cruzeiro mais pesado. Olha como são as coisas. A gente via há algumas semanas, assim, o Cruzeiro saiu da Sul-Americana. Eu acho até que isso foi muito minimizado. Não, porque saiu, é melhor, fica só no brasileiro e tal. Foi uma vergonha a campanha do Cruzeiro na Sul-Americana. O Mushi Runa, né? Mushuki Runa. Bom, no grupo do Mushuki Runa, todo respeito ao Mushuki Runa, o Cruzeiro fez um fiasco nessa competição. Foi eliminado. Não, mas o Cruzeiro só tem a Copa do Brasil e tem só o brasileiro. De repente, estou falando no foco do brasileiro, tá? O Palmeiras está em uma competição só, o Flamengo está em uma só, o Cruzeiro está em uma só. Só que essa uma só cai justamente o quê? O Atlético. Então a coisa ficou bem mais equilibrada com relação a calendário, né, com os desafios. Nem tanto que se você pensar que o Palmeiras pega o Universitário do Peru, que é um aniversário bem acessível para o Palmeiras, né? É só não complicar no jogo da quinta-feira lá em Lima. Acho difícil que complique. E aí ele resolve em casa aqui, acho que sem muita dificuldade. Não consigo imaginar que o Palmeiras vai sofrer tanto, ao contrário do Flamengo, que vai ter amanhã o jogo contra o Internacional, né? É outro departamento, é outro confronto, é outro nível de duelo. Agora, Bruno, ainda sobre o sorteio da Copa do Brasil, o Mauro lembrou do Olímpia, quando eu falei que o Corinthians tem um adversário mais fácil. Mas realmente, diante da situação atual, eu acho que o Atlético Paranaense com todo respeito ao Furacão, mas o próprio torcedor sabe da fase que vive o Atlético Paranaense, mal na Série B, não deve subir para a Série A. Eu considero, minha opinião, Corinthians com o melhor adversário. E eu considero, talvez, vamos lá, Atlético Mineiro com o pior adversário. Porque eu acho que o Cruzeiro hoje está jogando futebol, está crescendo muito. Você concorda? Qual o confronto que você acha o melhor e quem você acha que vai pegar talvez o mais fácil e talvez o mais difícil adversário, Bruno? Concordo na teoria com isso, sim, porque eu acho que o Atlético Paranaense e o Vasco são os 2 times abaixo aí desses 8 que estão jogando a Copa do Brasil ainda. Os outros 6, acho que o Cruzeiro é o melhor deles. O Botafogo muda muito o elenco, mas não tem potencial para ter um time bom, o Botafogo. Aqui não dá para saber o que vai ser. O elenco foi bem modificado, mas pode crescer bastante o Botafogo. Os outros, assim, o time de 11, não o elenco, para jogar uma Copa, eles são próximos ali. Eu acho que não há uma diferença tão grande assim com um time de 11, todo mundo mobilizado para uma Copa. O Corinthians, por exemplo, não dá para saber se vai ter todo mundo. Se o Memphis Depay não joga o confronto, já muda a história, já é diferente. Acho que o Corinthians, principalmente, ele precisa muito que Garro, Memphis e Yuri Alberto estejam bem. Se eles não estiverem bem, o time já perde bastante, porque o elenco não é do mesmo nível que o time titular, principalmente no ataque. No restante ainda dá para suprir. O Carrijo realmente faz falta, que o Vamp lembrou aqui, já não jogou ontem. Mesmo assim, eu acho que o Corinthians passa, tá? O Corinthians passa do Furacão, né? Eu tô achando que o Vasco vai dar um trabalho ali pro Botafogo, velho. Não sei porquê, mas tá vindo isso na minha mente. Uma cirurgia no tornozelo. Mas, na teoria, o Corinthians pegou um bom adversário. Mas não acho que é uma barbada o Corinthians passar, não. O Corinthians, o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Acho que o Corinthians é melhor que o Atlético, mas fica naquela coisa também se os detalhes forem favoráveis pro outro lado, ele pode se enrolar. Como é que o São Paulo caiu pro Atlético Paranaense? São Paulo também é melhor que o Atlético Paranaense, na teoria. É um jogo fácil aqui, né? Sim. Tomou um gol, pronto. Isso, Morumbi, não matou o confronto. Faz 2-0, teve até chance de matar, de fazer mais, não conseguiu. Toma um gol no fim, aí fica um gol só. Aí vai para a Arena.
E aí o goleiro é expulso com 3 minutos. Também acho que foi injusta a expulsão, mas uma coisa que aconteceu. E aí já mudou tudo. Aí o Atlético tem um jogo inteiro para jogar em casa para fazer um gol de diferença para levar para os pênaltis. E fez. Então, assim, não acho que é um confronto que a diferença seja grande a ponto de algumas questões que acontecem no jogo de mata-mata, no jogo único, não poderem influenciar. Pode acontecer sim. Até porque o time do Corinthians, quando ele consegue juntar os 11 titulares e jogar num nível de concentração alto, ele é um time competitivo, como mostrou contra o Palmeiras. Mas o Campeonato Brasileiro mostra que se esse time não tiver perto do seu máximo ou sem os seus principais jogadores, ele sofre. O Corinthians, nessa questão dos jogos a menos, só Corinthians, Bragantino, São Paulo, Cruzeiro e Vitória não tem jogo atrasado. Só esses times. O Santos, que está atrás do Corinthians, tem jogo atrasado. O Grêmio, que está atrás do Corinthians, tem jogo atrasado. Fortaleza tem jogo atrasado. Juventude tem jogo atrasado. Então o Corinthians, nesse momento no Brasileiro, a briga é de novo pelo 3º ano seguido para não cair. Ano passado deu uma arrancada, terminou em 7º, mas o campeonato foi para não cair. Será que todo ano vai ser assim? Não é. Ano passado, ano retrasado, foi 13º. Corinthians se salva muito por 2 jogos que ele vence fora de casa. Grêmio, em Porto Alegre, e Vasco em São Januário. O Vasco era um confronto direto e o Grêmio estava lá em cima. O Grêmio foi vice-campeão. Aí foi uma vitória até anormal. O Corinthians teve o Bruno Mendes expulso no início do jogo e com 10 ele ganha do Grêmio em Porto Alegre. Foi uma vitória até, assim, fora da curva, que o Corinthians conseguiu lá uma grande vitória. Mas essas 2 vitórias salvaram o Corinthians em 2023 de não brigar até a última rodada para não cair. E em 24, uma arrancada de 9 vitórias. Então, de novo, ele está ali. É o 3º ano seguido que o Corinthians joga o campeonato preocupado com a parte de baixo. Então, não acho que é um time tão confiável assim, de que vai chegar contra o Atlético Paranaense e vai passar tranquilo. Não acho que dá para confiar tanto assim no time do Corinthians, não. Não é confiar no time do Corinthians, né? Mas é que eu acho que o Corinthians tem mais time hoje que o Atlético Paranaense. Tem. Eu acho, né? Claro. Mas você tem certeza que vai passar? Ninguém tem. Ninguém tem certeza que vai passar ou não. Agora, se tivesse que falar favorito no confronto, Corinthians. Sim. Eu vou dar, inclusive, todos os meus 4 favoritos. Cruzeiro, na minha opinião, dessa vez é favorito contra o Galo. Depois de muitos anos, eu acho o Cruzeiro favorito contra o Atlético Mineiro. O mais difícil para mim é Fluminense e Bahia, tá? Mas eu vou botar o Fluminense. E eu acho que o Bahia passa, viu? Eu acho que o Bahia vai surpreender e vai passar. Favorito contra o Bahia. Botafogo, favorito contra o Vasco. E Corinthians, favorito contra o Atlético Paranaense. Marcos André. Também acho que o Corinthians vai passar pelo Atlético, mas não vai ser jogo fácil. Concorda? O que você achou dos confrontos? E você acha, como torcedor ídolo corintiano, que foi um bom sorteio pro Corinthians? Não, assim, pra mim, se pegasse um Botafogo, um Atlético Mineiro ou Cruzeiro, que provavelmente ele tá na outra chave, se ele passar do Atlético Paranaense, ele pega Cruzeiro ou Atlético. Eu acho que Atlético e Cruzeiro é equilibrado. Corinthians e Atlético Paranaense, sabe o que você vai dizer? Também equilibrado. Botafogo e Botafogo e Vasco aí, acho que o Botafogo tem uma vantagem. E Fluminense e Bahia também muito equilibrado. Eu acho que até um pouco de vantagem pro Bahia, que vai olhar com todas as atenções para a Copa do Brasil, já que, mesmo estando na Copa do Nordeste, né? O Bahia está na Copa do Nordeste. Galera, então, esse foi o Cego no Lance de hoje. Pra você que não me conhece, meu nome é Eli Everton, eu fiquei cego dos 2 olhos e por isso o nome do canal. Então, deixa seu comentário aqui, conta com o seu like e a sua inscrição, beleza? Então é isso aí, tamo junto, nóis.